O riso dele ecoou pela mesa quando arriscou palavras em russo, certo de que ninguém entenderia. Mas o salão congelou no instante em que a garçonete respondeu no mesmo idioma, firme e impecável. O que veio depois, ninguém esperava. Inscreva-se no canal e confira essa reviravolta. O restaurante Altitudes, localizado no topo de um arranha-céu no centro financeiro de São Paulo, era conhecido por duas coisas: a vista estonteante da metrópole e a clientela exigente. Executivos, diplomatas, investidores e herdeiros de sobrenomes pesados frequentavam o local em busca de descrição, sofisticação e, acima de tudo, status. Ali, as palavras eram cuidadosamente escolhidas, as taças tilintavam baixinho e os sorrisos eram mais diplomáticos que autênticos. Era um lugar onde se firmavam contratos com olhares e se quebravam reputações com silêncios. Ricardo Mendes era um desses rostos conhecidos entre os corredores do poder paulistano. Filho de um industrial com raízes europeias e uma advogada do ramo corporativo, crescera entre reuniões de conselho e colégios internacionais. Herdara o império do pai após sua aposentadoria e, em menos de 5 anos, multiplicara os lucros da empresa com uma agressividade que misturava frieza, carisma e pragmatismo. Aos 39 anos era um homem difícil de contradizer. Rico, fluente em várias línguas, respeitado por investidores e temido por concorrentes, Ricardo cultivava a imagem de homem invulnerável, tanto nos negócios quanto nos afetos. Mais uma garrafa do Chateauneuf du Pape 2015, por favor, pediu Ricardo ao maître, que assentiu com reverência quase teatral. À mesa, 2 executivos americanos e um político influente da capital sorriam enquanto discutiam as possibilidades de investimentos estrangeiros no Brasil. A conversa fluía com aquela falsa informalidade típica de quem está sempre calculando o próximo movimento. Ricardo dominava o ambiente como sempre fizera, com a segurança de quem nasceu para liderar e a arrogância de quem nunca conheceu o fracasso. Os números que apresentei são conservadores, senhores. Estamos falando de um retorno mínimo de 30% em 18 meses, afirmou, girando a taça de vinho entre os dedos, um hábito que adquirira nos jantares de negócios em Bordeaux. O político, um homem de cabelos grisalhos e sorriso, ensaiado, inclinou-se ligeiramente. Ricardo, você sempre foi modesto com suas projeções. Lembro quando previu 15% naquele projeto em Manaus e entregou quase o dobro. O grupo riu. Era o tipo de momento em que todos concordavam com tudo, especialmente quando havia milhões em jogo. Foi quando ela apareceu. Diferente das outras garçonetes do Altitudes, que pareciam modelos saídas de agências, aquela tinha algo distinto. Não era apenas bela, era intrigante. Olhos amendoados, pele clara, movimentos precisos e uma expressão que revelava uma inteligência contida. Aproximou-se para servir o vinho e Ricardo notou o nome no crachá. Helena. Sem sobrenome, apenas Helena. Havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa que destoava do ambiente. Enquanto ela servia as taças com a precisão de quem estudou a arte do serviço, Ricardo sentiu um impulso quase juvenil de chamar sua atenção. Este vinho me lembra aquele que provei em St. Petersburg. Não é mesmo, senhores? Comentou em voz alta, observando a reação da garçonete pelo canto do olho. Então, num impulso que misturava exibicionismo e flerte, falou algumas palavras em russo, um elogio aparentemente inofensivo sobre a delicadeza das mãos dela, mas com tons maliciosos que apenas um nativo entenderia. Riu discretamente, certo de que ninguém além dele captaria o duplo sentido. Era o tipo de atitude comum entre homens como ele, transformar o mundo ao redor em palco para seu domínio. Mas o que veio em seguida congelou seu sorriso. Obrigada,
pelo elogio às minhas mãos, senhor, mas prefiro que admire a qualidade do serviço, e não partes do meu corpo. Fico à disposição para indicar vinhos russos autênticos na próxima vez. A resposta veio em russo perfeito, com sotaque nativo e entonação de quem não só entendeu tudo, mas soube exatamente como encerrar o assunto. A mesa silenciou. Os convidados, mesmo sem entender o idioma, perceberam que algo inesperado acontecera. Ricardo, que sempre tivera resposta para tudo, perdeu a fala por segundos longos demais. Helena permaneceu impassível, fez uma breve reverência e se retirou, como se nada tivesse acontecido. Mas o constrangimento ficou. Para os outros foi um deslize curioso, para Ricardo foi um terremoto. O restante do jantar transcorreu com normalidade aparente, mas Ricardo não conseguia se concentrar. Tentava participar das conversas, sorria. Nos momentos certos assinava documentos preliminares, mas sua mente vagava para a garçonete que o havia desarmado com tanta naturalidade. Não se tratava apenas de ter sido exposto. Era a maneira como ela o fez. Sem arrogância, sem elevar a voz, sem humilhar. Apenas com presença e inteligência. Algo nele, muito além do ego, foi tocado. Quando os convidados se despediram, Ricardo permaneceu sentado, fingindo revisar alguns papéis. Na verdade, esperava vê-la novamente. Pediu uma dose de vodka, não por acaso uma marca russa, Premium. A senhorita Helena ainda está de plantão? Perguntou ao barman com falsa casualidade. Sim, senhor. Ela sempre fecha o turno às 2 da manhã. A resposta veio acompanhada de um olhar que dizia mais do que palavras. Ricardo não era o primeiro, nem seria o último a se interessar pela misteriosa garçonete russa. E isso, por algum motivo, o incomodou profundamente. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia tirar a moça da cabeça. Durante reuniões, teleconferências internacionais e até mesmo em um almoço com sua mãe nos jardins, via-se distraído, relembrando o encontro. Ligou para um amigo que trabalhava em recursos humanos e pediu informações. Descobriu que o nome completo dela era Helena Sokolov, brasileira filha de imigrantes russos, 27 anos. Formada em letras pela USP, com mestrado em literatura comparada, falava 5 idiomas fluentemente. Dados impressionantes para alguém que servia mesas no turno da noite. Por que uma mulher com aquela formação estaria trabalhando como garçonete? A pergunta o intrigava mais do que deveria. Pediu ao departamento de segurança da empresa que fizesse uma verificação mais detalhada, uma prática comum quando investigava possíveis parceiros de negócios, mas que agora servia a um interesse pessoal. O relatório veio 2 dias. Depois, Helena era filha de acadêmicos que emigraram para o Brasil no início dos anos 90. O pai fora professor de literatura russa na Universidade de Moscou e a mãe, pianista clássica. Ambos haviam encontrado dificuldades para revalidar seus diplomas no Brasil e acabaram lecionando em escolas de idiomas. Helena crescera em um ambiente intelectualmente rico, mas financeiramente modesto. Formou-se com honras, publicou artigos acadêmicos sobre Dostoiévski e Tolstói. Trabalhou como tradutora e pesquisadora, mas por alguma razão abandonara a carreira acadêmica. Não havia registros de problemas legais, dívidas ou qualquer coisa que justificasse uma mudança tão drástica de rumo. O mistério apenas aumentou o fascínio de Ricardo. Decidiu voltar ao Altitudes, desta vez sozinho. Escolheu uma mesa discreta com vista para a cidade iluminada. Pediu um prato qualquer, sem realmente se importar com a comida. Quando Helena apareceu para atendê-lo, notou um breve lampejo de reconhecimento nos olhos dela, rapidamente substituído pela expressão profissional de sempre. Boa noite, senhor. Bem-vindo novamente ao Altitudes.
A formalidade era uma barreira que ela erguia conscientemente. Boa noite, Helena. Vejo que tem boa memória para rostos. Ele tentou um sorriso menos arrogante do que o habitual. Faz parte do meu trabalho, senhor. Por favor, me chame de Ricardo. Ela assentiu sem demonstrar emoção. O que deseja beber? Sexta-noite, senhor Ricardo. A pequena resistência em usar apenas seu primeiro nome não passou despercebida. Ele pediu um drink e, quando ela se afastou, sentiu-se estranhamente ansioso, como um adolescente em seu primeiro encontro. Ricardo Mendes, o homem que fechava negócios de milhões sem que seu pulso acelerasse, agora se via inquieto por causa de uma garçonete. A ironia não lhe escapou. Quando ela retornou com a bebida, Ricardo decidiu ser direto. Peço desculpas pelo comentário inapropriado da outra noite. Foi desrespeitoso da minha parte. Helena colocou o drink sobre a mesa com precisão. Está desculpado. Silêncio. Ele esperava mais, talvez um sorriso, um sinal de abertura. Nada veio. Confesso que fiquei impressionado com seu russo. Não é comum encontrar brasileiros que dominem o idioma com tanta naturalidade. Nasci em uma família russa, cresci ouvindo o idioma em casa. As respostas curtas eram claramente uma estratégia para mantê-lo à distância. Sei que estudou letras na USP e fez mestrado em literatura comparada. Por que trabalha como garçonete? A pergunta saiu mais direta do que pretendia e ele percebeu imediatamente seu erro. O rosto de Helena endureceu. Andou investigando minha vida, Sr. Mendes. O uso formal de seu sobrenome indicava que ela havia erguido ainda mais suas defesas. Tenho meus recursos e aparentemente não tem escrúpulos em usá-los para invadir a privacidade alheia. Ela mantinha a voz baixa, mas suas palavras eram afiadas como navalhas. Lamento se o incomodei com minha resposta em russo outro dia, mas isso não lhe dá o direito de investigar minha vida pessoal. Se me dá licença, tenho outras mesas para atender. Antes que Ricardo pudesse responder, Helena se afastou com passos firmes. Pela segunda vez ele se viu sem palavras diante daquela mulher. A sensação era tão incomum quanto desconfortável. Terminou seu drink sozinho, observando Helena trabalhar. Havia uma eficiência quase artística em seus movimentos. Nada desperdiçado, nada excessivo. Lembrou-se de uma bailarina russa que vira dançar em Paris anos antes. A mesma economia de gestos, a mesma precisão, a mesma beleza contida, porém inegável. Deixou uma gorjeta generosa e saiu sem tentar falar com ela novamente. Mas ao chegar em seu apartamento na cobertura de Duane City, um edifício em Higienópolis, Ricardo sabia que voltaria ao Altitudes. E voltaria muitas vezes, até descobrir o que havia por trás daqueles olhos que o desafiavam sem medo. O céu de São Paulo amanhecia cinzento quando Ricardo despertou após uma noite de sono inquieto. As imagens de Helena persistiam em sua mente como fotografias que se recusavam a desvanecer. Tomou seu café da manhã na varanda espaçosa, observando a cidade que sempre lhe parecera pequena demais para suas ambições. Agora, ironicamente, sentia-se diminuído pela presença de uma única pessoa naquele vasto cenário urbano. Sua assistente, Cristina, interrompeu seus pensamentos com a agenda do dia. 3 reuniões, um almoço com investidores e uma videoconferência com parceiros chineses. A rotina de sempre. Os compromissos de sempre. Mas pela primeira vez em anos, Ricardo sentia-se entediado com aquilo tudo. Cancele meus compromissos da tarde, disse subitamente. Mas, senhor, o encontro com os chineses é crucial para... Reagende. Diga que surgiu um imprevisto familiar. Cristina o encarou com surpresa. Ricardo jamais cancelava compromissos, muito menos por questões pessoais. Algum problema, senhor? Não.
Apenas preciso resolver um assunto. Ela assentiu, acostumada a não questionar as decisões do chefe. Assim que ficou sozinho, Ricardo pegou o telefone e fez uma ligação. Precisava de mais informações sobre Helena, mas desta vez pretendia ser mais sutil. Carlos, um antigo colega que agora dirigia uma editora especializada em literatura eslava, poderia ajudá-lo. Sokolov? Sim, conheço o sobrenome. O velho professor. Mikhail Sokolov foi uma lenda nos círculos acadêmicos. Traduziu obras russas com uma sensibilidade que poucos conseguiram igualar. A filha dele, Helena, escreveu alguns artigos brilhantes sobre Dostoiévski. Houve um burburinho quando ela abandonou a academia. Muitos diziam que tinha potencial para se tornar uma das maiores especialistas em literatura russa do país. Por que ela desistiu? Ricardo tentou soar casual, mas a curiosidade era evidente em sua voz. Não sei ao certo. Houve rumores de um desentendimento com o orientador do doutorado. Outros falavam de problemas familiares. O velho Sokolov ficou doente. Precisou de cuidados intensivos. Depois disso, ela simplesmente desapareceu dos círculos acadêmicos. A conversa continuou por alguns minutos, com Carlos fornecendo mais detalhes sobre a reputação da família. Sokolov entre os intelectuais brasileiros. Quando desligou, Ricardo tinha uma ideia clara. Precisava encontrar uma forma de se aproximar de Helena que não envolvesse invasão de privacidade ou abuso de poder. Decidiu visitar uma livraria especializada em literatura russa no bairro da Liberdade. Passou horas folheando obras, pedindo recomendações ao livreiro. Saiu com uma edição rara de Os Irmãos Karamazov em russo, uma coletânea de contos de Chekhov, traduzida pelo próprio Mikhail Sokolov, e um volume de poesias de Anna Akhmatova. Não eram leituras habituais para ele. Ricardo costumava limitar-se a biografias de empresários bem-sucedidos e estudos econômicos, mas sentiu uma estranha satisfação ao adquirir aqueles livros, como se, de alguma forma, estivesse entrando no mundo de Helena. Naquela noite voltou ao Altitudes. Escolheu uma mesa afastada, menos visível. Queria observá-la sem ser notado imediatamente. Percebeu como Helena mantinha uma distância profissional de todos, clientes e colegas. Era educada, mas nunca íntima, eficiente, mas nunca subserviente. Havia uma dignidade em sua postura que a distinguia no ambiente onde muitos se curvavam ao dinheiro e ao poder. Quando finalmente ela se aproximou para atendê-lo, Ricardo percebeu um brilho de surpresa em seus olhos. Boa noite, Sr. Mendes. Não esperava vê-lo novamente tão cedo. Gostaria de um vodka beluga, por favor. E, se possível, um momento de sua atenção quando não estiver ocupada. Helena hesitou brevemente. Estarei bastante ocupada esta noite, senhor. Compreendo. Talvez em seu intervalo, então. Prometo ser breve. Ela assentiu com relutância e afastou-se para buscar a bebida. Ricardo aguardou pacientemente, lendo algumas páginas de Dostoiévski enquanto esperava. O texto era denso, complexo, muito diferente do material que costumava ler, mas encontrou-se genuinamente absorvido pela narrativa. Quase uma hora depois, Helena aproximou-se novamente. Tenho 10 minutos, disse ainda de pé, ao lado da mesa. Por favor, sente-se, pediu Ricardo, fechando o livro. Ela hesitou, mas acabou sentando-se à sua frente. Descobriu meu endereço também? Não, e peço desculpas novamente pela invasão de privacidade. Foi inapropriado da minha parte. Helena manteve-se em silêncio, o rosto impassível. Trouxe algo para você. Ricardo colocou sobre a mesa o pacote com os livros. O que é isso? Alguns livros que pensei que pudessem interessá-la. Um deles tem traduções de seu pai.
pelo que descobri. O rosto de Helena endureceu novamente. Continue investigando minha vida e... Não. Falei com um amigo editor que conhecia seu pai profissionalmente. Ele mencionou as traduções, disse que eram excepcionais. Houve um momento de silêncio tenso. Então, com hesitação, Helena abriu o pacote. Ao ver a coletânea de Chekhov, traduzida por seu pai, seus olhos brilharam por um instante. Esta edição está esgotada há anos, murmurou mais para si mesma do que para Ricardo. Foi difícil de encontrar? Razoavelmente. Mas valeu a pena. Ele observou enquanto ela folheava as páginas com cuidado quase reverencial. Por quê? Está fazendo isso, Sr. Mendes? A pergunta era direta, sem rodeios. Fiquei intrigado por você. Não apenas pelo episódio em russo, mas por quem você é. Uma mulher com sua formação, seu talento, trabalhando como garçonete. Há uma história. E você acha que tem direito de conhecê-la? Não acho. Mas gostaria de conhecê-la, se você permitir. Helena fechou o livro e o devolveu ao pacote. Obrigada pelos livros. São um presente generoso, mas devo voltar ao trabalho agora. Ela levantou-se, mas antes de se afastar, acrescentou Ana. Akhmatova é minha poeta favorita. Como soube? Ricardo sorriu. Não sabia, foi intuição. Pela primeira vez viu um leve sorriso nos lábios dela antes que se afastasse. Um pequeno triunfo que o fez sentir-se inexplicavelmente feliz. Nos dias seguintes, Ricardo reorganizou sua agenda para poder visitar o Altitudes regularmente. Sempre levava um livro diferente. Ora em russo, ora traduções brasileiras de autores russos. Sentava-se, pedia uma bebida e lia, aguardando pacientemente que Helena tivesse alguns minutos para conversar. As interações eram breves, mas gradualmente tornavam-se menos tensas. Ela ainda mantinha suas defesas altas, mas ocasionalmente permitia que a conversa fluísse para temas literários. Ricardo descobriu-se estudando literatura russa nas madrugadas, apenas para poder discutir com ela. Descobriu também que Helena tinha uma capacidade extraordinária de analisar pessoas e situações. E, certa noite, após observá-la interagir com um cliente particularmente difícil, comentou: "Você tem um talento para lidar com pessoas complicadas. Cresci entre acadêmicos", respondeu ela com um leve sorriso. Egos frágeis disfarçados de arrogância intelectual. Aprendi a navegar entre vaidades desde cedo. Como a minha, você quer dizer? A sua é diferente. Você realmente acredita em sua superioridade. Não é insegurança, é certeza. O comentário, embora crítico, não parecia um insulto vindo dela. Era uma observação honesta, quase clínica, e Ricardo surpreendentemente não se ofendeu. E isso é ruim? É limitante. Quando temos certeza de que já sabemos tudo, paramos de aprender. A simplicidade da resposta o atingiu com força inesperada. Ficou pensando naquelas palavras. Por dias. Durante uma reunião de conselho, pegou-se questionando sua própria posição sobre um investimento, algo que raramente fazia. "Ricardo, você está diferente", comentou sua mãe durante um jantar de domingo na mansão da família no Morumbi. Cecília Mendes, aos 65 anos, mantinha a elegância e a perspicácia que fizeram dela uma das advogadas mais respeitadas do país antes de se aposentar. Diferente como? Menos absoluto. Está ouvindo mais, falando menos. Até aceitou que seu primo discordasse de você sem fazer aquela cara de superioridade. Ela o estudava com olhos atentos. Conheceu alguém? Ricardo quase engasgou com o vinho. Por que a pergunta? Porque conheço meu filho. E essa mudança não veio de dentro para fora. Alguém está desafiando você de alguma forma? Ele sorriu, surpreendido mais uma vez pela intuição aguçada. Da mãe, talvez.
Ela é advogada? Empresária? Garçonete? Foi a vez de Cecília surpreender-se. Garçonete? Você? Ela é mais que isso. Formada em letras, mestrado em literatura comparada, fala 5 idiomas. E por que trabalha como garçonete? É o que estou tentando descobrir. Ricardo então contou à mãe sobre seu encontro com Helena, omitindo o comentário inapropriado. O que fizera? Descreveu a inteligência dela, sua dignidade, seu conhecimento profundo de literatura e filosofia. Estou intrigado, mãe. Ela é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Cecília observou o filho com um misto de curiosidade e preocupação. Tome cuidado, Ricardo. Não estou preocupada com a profissão dela, mas com suas intenções. Se estiver apenas curioso, como quem observa uma espécie exótica no zoológico, vai acabar magoando-a e a si mesmo. As palavras de sua mãe o acompanharam quando voltou ao Altitudes na noite seguinte. Estava realmente tratando Helena como uma curiosidade, um desafio, um troféu a ser conquistado? A ideia o incomodou profundamente. Quando ela se aproximou para atendê-lo, Ricardo notou algo diferente em seu semblante. Parecia cansada, preocupada. — Está tudo bem? Perguntou, genuinamente preocupado. Helena hesitou. — Sim, apenas um dia difícil. Posso ajudar de alguma forma? Ela o encarou por um momento, como se avaliasse algo importante. — Por que se importa? A pergunta o pegou desprevenido. — Porque me importo com você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, surpreendendo a ambos. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. — Não preciso de sua pena, Ricardo. Era a primeira vez que ela usava apenas seu primeiro nome. Mas o contexto tirou qualquer prazer que ele pudesse sentir com essa pequena vitória. Não é pena, Ele buscou a palavra certa. Interesse. Genuíno interesse. Helena suspirou. Meu pai está internado. Complicações da doença de Parkinson. Os remédios são caros. O plano de saúde não cobre tudo. E preciso trabalhar horas extras para complementar a renda. A sinceridade repentina o surpreendeu. Posso recomendar especialistas? Ajudar com os custos? Não. A resposta foi imediata e firme. Não quero sua caridade. Não é caridade, Helena. É o quê? O rico empresário salvando a pobre? Garçonete? Não preciso ser salva, Ricardo. Preciso ser respeitada. Ela afastou-se rapidamente, deixando-o com a sensação de ter cometido outro erro, embora não compreendesse exatamente qual. No final da noite, quando o restaurante já estava quase vazio, Ricardo esperou que Helena terminasse seu turno. Viu quando ela trocou de roupa e preparou-se para sair. Aproximou-se cuidadosamente. Posso dar uma carona até sua casa? Está tarde e... Não, obrigada. Moro perto da estação C. Pego o metrô. O metrô já fechou. Por favor, deixe-me levá-la. Após um momento de hesitação, ela aceitou. No carro, um silêncio incômodo pairava entre eles. Ricardo dirigia seu Mercedes com cuidado, consciente da presença dela ao seu lado. Minha oferta de ajuda não... Tem segundas intenções, Helena. Quero apenas ser útil, se você permitir. Por quê? O que ganha com isso? Nada, talvez, e sua amizade. Helena virou-se para encará-lo. Você realmente não entende, não é? Pessoas como você sempre esperam algo em troca. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? O tipo que nasceu com tudo, dinheiro, privilégios, oportunidades. O tipo que acha que pode comprar qualquer coisa, inclusive pessoas. As palavras eram duras, mas havia uma tristeza subjacente que Ricardo não pôde ignorar. Você está errada sobre mim. Estou? Então me diga, Ricardo Mendes, o que você realmente quer de mim? A pergunta pairou no ar enquanto o carro parava em frente a um prédio antigo no centro da cidade.
Ricardo olhou para ela, para aqueles olhos que o desafiavam e intrigavam em igual medida. Quero conhecer você, a verdadeira você, não a imagem que criei na minha cabeça. Quero entender o que te faz sorrir quando lê Akhmatova e o que te fez abandonar a carreira acadêmica. Quero... Ele parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. Você nem me conhece de verdade, respondeu Helena, mas sua voz havia suavizado ligeiramente. Então me dê essa chance. Houve um momento de silêncio e então, para surpresa de Ricardo, ela disse: há uma exposição sobre literatura russa no Museu da Língua Portuguesa no domingo. Se quiser me conhecer de verdade, encontre-me lá às 10 horas. Antes que ele pudesse responder, Helena abriu a porta e saiu do carro. Boa noite, Ricardo. Ele a observou entrar no prédio, sentindo uma mistura de confusão e esperança. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes, o homem que planejava cada aspecto de sua vida com precisão meticulosa, não fazia ideia do que aconteceria a seguir. E, estranhamente, essa incerteza o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. O Museu da Língua Portuguesa já estava repleto de visitantes quando Ricardo chegou, 20 minutos antes do horário combinado. Vestia roupas discretas, jeans, camisa azul e um blazer casual, tentando distanciar-se da imagem do executivo implacável que todos conheciam. Sentia-se estranhamente nervoso, como se estivesse prestes a fechar o negócio mais importante de sua vida. De certa forma, talvez estivesse. Caminhou pelo saguão de entrada, observando os painéis que anunciavam a exposição. Letras Russas, um século de literatura no Brasil. Pequenos grupos de estudantes e intelectuais moviam-se lentamente entre as instalações, discutindo em voz baixa as obras expostas. Ricardo sentiu-se deslocado. Aquele não era seu mundo. Nos negócios, ele dominava cada situação, conhecia todas as regras, manipulava variáveis com precisão cirúrgica. Ali, era apenas mais um visitante, um leigo cercado por conhecedores. Exatamente às 10 horas, Helena apareceu. Diferente da garçonete contida do Altitudes, vestia uma saia longa azul marinho, uma blusa branca simples e trazia os cabelos soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. Sem a formalidade do uniforme, parecia mais jovem, mais leve. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, ele viu algo diferente, um brilho de expectativa, talvez. Pontual, ela comentou, aproximando-se. Sempre fui. No mundo dos negócios, atrasos custam milhões, e no mundo das pessoas comuns, custam confiança. Helena sorriu levemente. Vamos? A exposição começava com um panorama histórico da imigração russa para o Brasil no início do século XX. Painéis explicativos detalhavam as diferentes ondas migratórias, dos aristocratas fugindo da Revolução Russa aos intelectuais escapando do regime soviético. Helena movia-se com familiaridade entre as instalações, ocasionalmente apontando detalhes que passariam despercebidos ao visitante comum. Meus avós vieram nesta época, explicou, indicando uma fotografia de imigrantes desembarcando no Porto de Santos em 1926. Meu avô era professor universitário em São Petersburgo, foi perseguido por suas ideias ocidentalistas. Trouxe a família para o Brasil com apenas uma mala de roupas e outra cheia de livros. Havia uma mistura de orgulho e melancolia em sua voz que tocou Ricardo profundamente. E seus pais? Nasceram aqui? Meu pai nasceu durante a viagem de navio. Minha mãe já nasceu em São Paulo. Cresceram em comunidades russas, frequentaram escolas brasileiras, mas em casa só se falava russo. Meu avô dizia que a língua era nossa pátria verdadeira. A exposição avançava cronologicamente, mostrando a influência da literatura russa no Brasil ao longo das décadas.
Em uma vitrine central, vários livros traduzidos estavam expostos. Helena parou diante dela, seus olhos fixos em um volume específico. Este foi o primeiro trabalho publicado do meu pai, disse, apontando para uma edição de O Capote de Gogol. Ele tinha apenas 25 anos quando fez esta tradução. Os críticos disseram que capturou a alma de Gogol como ninguém antes havia conseguido em português. Ao se aproximar da vitrine, Ricardo notou que o nome do tradutor era destacado na capa, Mikhail Sokolov. Seu pai deve ter sido um homem extraordinário, comentou, genuinamente impressionado. Foi e continua sendo, apesar da doença. Eles continuaram percorrendo a exposição, chegando a uma seção dedicada aos tradutores, contemporâneos. Ali, para surpresa de Ricardo, havia um painel inteiro dedicado a Mikhail Sokolov, com sua biografia, principais obras e contribuições para a literatura comparada. E ao lado, uma menção à sua filha, Helena Sokolov, descrita como promissora, acadêmica e ensaísta, cuja análise da obra de Dostoiévski revolucionou a compreensão do autor no Brasil. Você nunca me disse que era famosa, brincou Ricardo. Helena riu um som cristalino que ele ouvia pela primeira vez. Famosa em círculos acadêmicos é como ser rico em Monopoly. Impressiona apenas um grupo muito específico de pessoas. A espontaneidade daquele momento desarmou Ricardo completamente. Caminhando entre painéis e vitrines, Helena gradualmente se abria. Falava de sua infância, cercada por livros, das noites em que seu pai lia os contos de Chekhov em voz alta, das discussões apaixonadas sobre literatura durante os jantares familiares. Por algumas horas, Ricardo vislumbrou um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde o valor não era medido em dinheiro ou poder, mas em conhecimento e sensibilidade. Quando eu tinha 12 anos, contou Helena, enquanto observavam manuscritos originais de autores russos, meu pai me deu um exemplar de Crime e Castigo. Disse que eu era muito jovem para entender tudo, mas que alguns livros precisam crescer dentro de nós. Li 3 vezes naquele ano. Cada leitura revelava uma camada diferente da história. E qual foi sua conclusão sobre Raskolnikov? A pergunta de Ricardo surpreendeu-a visivelmente. Você leu Dostoiévski? Recentemente. Confesso que foi um desafio, mas quis entender o que tanto o fascinava. Algo mudou no olhar de Helena. Uma barreira invisível pareceu desmoronar. Raskolnikov acreditava estar acima da moral comum, que pessoas extraordinárias tinham o direito de transgredir regras feitas para pessoas ordinárias. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Ricardo. Lembra-me certos empresários que conheço. O comentário poderia ter soado como uma provocação, mas Ricardo percebeu que era um convite ao diálogo honesto. Você acha que me vejo assim? Como alguém acima das regras? Não acho, tenho certeza. Você cresceu em um mundo onde seu sobrenome abria portas, onde seu dinheiro resolvia problemas, onde raramente ouvia não como resposta. É natural que desenvolva uma certa flexibilidade moral. Ricardo poderia ter se ofendido, mas havia verdade nas palavras dela. Talvez você tenha razão, mas também há solidão nesse lugar. Foi a primeira vez que admitiu isso em voz alta. Helena o observou com interesse renovado. Solidão? Quando todos dizem sim, quando todos querem algo de você, quando cada relação parece uma transação, é difícil saber quem realmente se importa. A sinceridade inesperada criou um momento de conexão genuína entre eles. Após terminarem o percurso da exposição, Helena sugeriu que tomassem um café na livraria, anexa ao museu. Sentados em uma mesa discreta, com xícaras fumegantes à frente, a conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Por que abandonou a carreira acadêmica?
Ricardo finalmente fez a pergunta que o intrigava há semanas. Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Meu pai foi diagnosticado com Parkinson há 3 anos. No início, conseguimos lidar bem com a situação, mas a doença progrediu rapidamente. Ele precisava de cuidados especiais, medicamentos caros. Minha bolsa de doutorado mal cobria o aluguel. Ela fez uma pausa, girando a xícara entre os dedos. Além disso, tive problemas na universidade. Que tipo de problemas? Meu orientador, um homem respeitado e influente, ele... Helena hesitou. Ele começou a fazer avanços inapropriados. Quando o rejeitei, sutilmente começou a sabotar meu trabalho, a questionar minhas capacidades. Disse que poderia facilitar minha carreira se eu fosse mais receptiva. A raiva brilhou em seus olhos. Denunciei-o ao comitê de ética. Apresentei provas, mensagens, e-mails, mas ele tinha amigos poderosos. No final foi minha palavra contra a dele, e escolheram acreditar nele. Não era uma pergunta. Claro que sim. O brilhante professor com 30 anos de carreira contra a jovem estudante ambiciosa. Sugeriram que eu estava interpretando mal suas intenções, que era muito sensível. A amargura em sua voz era palpável. Poderia ter insistido, lutado. Mas meu pai piorava. Precisava de dinheiro rápido, não de batalhas institucionais. Então desisti. Consegui um emprego no Altitudes. Pagava bem. Horário noturno me permitia cuidar dele durante o dia. Ricardo sentiu uma onda de indignação. Crescer dentro dele. Qual o nome desse professor? Por quê? Vai usar seu poder e influência para arruiná-lo? Havia um desafio em sua voz. Talvez ele merece. E isso faria de você diferente de Raskolnikov, decidindo quem merece ser punido baseado em seu próprio senso de justiça? A pergunta atingiu Ricardo como um golpe físico. Helena tinha razão. Estava pronto para usar seu poder exatamente como sempre fizera, acreditando-se acima das regras comuns. Touché concedeu com um sorriso resignado. Mas ainda acho que deveria haver consequências. Haverá. Não sou a única vítima. Dele, outras mulheres estão começando a falar. A verdade eventualmente vem à tona. Ela tomou um gole de café. Não quero ser salva, Ricardo. Não preciso de um cavaleiro em armadura brilhante. Preciso ser ouvida, respeitada. Aquelas palavras resumiam perfeitamente a essência de Helena, uma força independente que não se curvava a ninguém, nem mesmo sob o peso de circunstâncias difíceis. Conversaram por horas. Helena falou sobre seus projetos acadêmicos interrompidos, sobre o livro que sonhava escrever, analisando a influência da literatura russa no Brasil. E Ricardo, por sua vez, revelou aspectos de sua vida que raramente compartilhava. A pressão de corresponder às expectativas do pai, a solidão disfarçada de autonomia, as dúvidas que escondia sob a máscara de certeza absoluta. Quando finalmente deixaram o café, o sol já começava a se pôr. "Posso acompanhá-la até em casa?" ofereceu Ricardo. "Para ver seu pai, talvez. Prometo não oferecer dinheiro nem soluções mágicas." Helena riu. Aquele som que agora ele adorava provocar. Meu pai sempre gostou de conhecer pessoas interessantes. Mesmo agora, com a doença limitando seus movimentos, sua mente permanece afiada. O apartamento do Sokolov ficava em um prédio antigo no Bexiga, um bairro tradicional de São Paulo conhecido por sua herança italiana, mas que abrigava comunidades de imigrantes diversos. O elevador estava quebrado e eles subiram 4 lances de escada até chegarem a uma porta de madeira escura com um número de metal desgastado. Quando Helena abriu a porta, o cheiro de livros antigos e chá forte invadiu os sentidos de Ricardo. O apartamento era modesto, mas acolhedor. Paredes cobertas por estantes transbordando de livros, móveis simples,
mas bem conservados, e fotografias em preto e branco mostrando gerações da família Sokolov. Em uma poltrona perto da janela, com um livro aberto no colo e um cobertor sobre as pernas, estava Mikhail Sokolov. Mesmo com o corpo enfraquecido pela doença, havia uma dignidade impressionante em sua postura, uma vivacidade nos olhos que o tempo não conseguira apagar. Pai trouxe um amigo, anunciou Helena em russo. Os olhos do velho professor se iluminaram. Um pretendente, finalmente? Respondeu ele no mesmo idioma, com um sorriso maroto. Helena corou ligeiramente. Um amigo, pai? Ricardo Mendes. Mikhail estudou Ricardo com interesse. Mendes Buda Mendes Incorporações? Quando Ricardo assentiu surpreso, o velho soltou uma risada. Não pareça tão surpreso, jovem. Posso ter Parkinson, mas ainda leio jornais. Sua aquisição daquela construtora no Rio foi bastante comentada no caderno de economia. Helena parecia igualmente surpresa com o conhecimento do pai. Não sabia que você se interessava por negócios, pai? Interesso-me por pessoas que fazem história, filha, seja na literatura ou nos negócios. Dirigindo-se a Ricardo, continuou. Então, o que o traz à nossa humilde residência, Sr. Mendes? Certamente não foi minha tradução de Tolstói. Havia uma perspicácia no velho professor que Ricardo imediatamente admirou. Na verdade, senhor, foi sua filha. Ela me impressionou. Mikhail sorriu, olhando da filha para Ricardo. Helena tem esse efeito nas pessoas. Sempre teve. Desde criança, nunca se contentou com respostas fáceis ou verdades pela metade. Causou-me muitas noites de insônia quando começou a questionar tudo o que eu ensinava. O orgulho em sua voz era evidente. Helena preparou chá para os três e Ricardo descobriu-se envolvido em uma das conversas mais estimulantes que já tivera. Mikhail, apesar da dificuldade ocasional para articular palavras, possuía uma mente brilhante e uma curiosidade inesgotável. Questionou Ricardo sobre economia global, políticas de investimento, ética empresarial. Não eram perguntas superficiais. O velho professor realmente queria entender o mundo dos negócios, suas complexidades e contradições. Em troca, ofereceu insights sobre literatura e filosofia que faziam Ricardo repensar conceitos que sempre tomara como certos. Quando a noite avançou e chegou o momento de partir, Ricardo percebeu que havia encontrado algo raro. Pessoas que o viam além de sua fortuna e posição. Pessoas que o desafiavam intelectual e emocionalmente. Volte quando quiser, Ricardo, disse Mikhail, apertando sua mão com surpreendente firmeza. É refrescante conversar com alguém que não me trata como um inválido ou uma relíquia do passado. No elevador, Helena estava silenciosa, mas havia uma leveza em sua expressão que Ricardo não vira antes. Seu pai é extraordinário, comentou. Sim, ele é, e gostou de você, o que é raro. Geralmente ele espanta meus amigos com perguntas impossíveis sobre Kant ou Hegel. Tenho a impressão de que ele aprovou minha presença. Não se anime. Muito, brincou Helena. Ele aprovaria qualquer pessoa que me fizesse sair daquele restaurante, pelo menos por um dia. Mas havia um sorriso em seus lábios que dizia outra coisa. Ao chegar à porta do prédio, Ricardo hesitou. Posso vê-la novamente? Fora do restaurante, quero dizer. Helena o estudou por um momento. Por que, Ricardo, o que realmente quer de mim? A pergunta ecoava a de noites atrás, mas agora tinha um tom diferente, menos defensivo, mais curioso. Quero conhecer mais do seu mundo. Quero ouvir suas análises sobre Dostoiévski. Quero ver você sorrir quando fala sobre poesia. Quero... Ele parou, percebendo que estava dizendo mais do que planejara. Quero estar perto de você,
A sinceridade em sua voz surpreendeu a ambos. Helena o encarou longamente, como se tentasse decifrar um texto particularmente complexo. Amanhã é minha folga no restaurante. Há uma livraria na Vila Madalena que tem um sarau de poesia russa às 7 da noite. Se quiser me encontrar lá... Estarei lá, respondeu Ricardo sem hesitação. Enquanto caminhava de volta ao carro, sentiu-se leve, quase eufórico. Algo estava mudando dentro dele, uma transformação sutil, mas profunda. O mundo que sempre vira em termos de aquisições, lucros e poder, começava a revelar outras dimensões, outras formas de riqueza que jamais considerara. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso e solitário, Ricardo pegou novamente o exemplar de Crime e Castigo. As palavras pareciam falar diretamente a ele agora, não como um exercício intelectual, mas como um espelho para sua própria vida. Adormeceu pensando em Helena, não como um desafio a ser conquistado, mas como uma pessoa extraordinária que, por algum milagre inexplicável, permitira que ele vislumbrasse seu mundo. A notícia estampava a primeira página do caderno de negócios. Ricardo Mendes falta à reunião crucial com investidores chineses. O burburinho nos corredores da Mendes Incorporações crescia a cada hora. O CEO, conhecido por sua dedicação obsessiva ao trabalho, havia cancelado 3 compromissos importantes na mesma semana. Algo estava errado ou muito certo, dependendo da perspectiva. Cristina, sua assistente há mais de uma década, observava as mudanças com um misto de curiosidade e preocupação. Ricardo chegava mais tarde ao escritório, saía mais cedo e passava horas em seu gabinete lendo livros que nada tinham a ver com finanças ou administração. Na sexta-feira, quando ele cancelou uma videoconferência com acionistas para assistir a um sarau de poesia russa, ela decidiu confrontá-lo. "Posso falar com você um minuto?" perguntou entrando na sala após uma breve batida na porta. Ricardo ergueu os olhos de um volume encadernado em couro. "Claro, Cristina. Algum problema?" "É o que eu gostaria de saber." Ela fechou a porta atrás de si. "Ricardo, trabalhamos juntos há 12 anos. Nunca vi você cancelar uma reunião com acionistas. Agora já são 3 em uma semana. As pessoas estão falando." Ele fechou o livro lentamente. "E o que estão?" "Dizendo que você está perdendo o foco, que talvez esteja com problemas de saúde. Fernando da diretoria financeira insinuou que você pode estar negociando secretamente com concorrentes." Cristina hesitou antes de completar. "E alguns mencionaram uma garçonete russa." Ricardo não pôde conter um sorriso. As notícias voam, não é mesmo? São Paulo é uma cidade grande que funciona como uma aldeia pequena, especialmente nos círculos corporativos. Você foi visto no Museu da Língua Portuguesa, em livrarias, em cafés. "Estou sendo seguido agora." Havia mais divertimento que irritação em sua voz. "Não oficialmente, mas você é Ricardo Mendes. As pessoas notam." Ela sentou-se na cadeira à frente da mesa. "Quem é ela?" "Alguém que me faz questionar tudo o que sempre tomei como certo." A resposta, embora vaga, era sincera. Cristina estudou seu chefe com atenção. Conhecia-o bem o suficiente para perceber que não se tratava apenas de um caso passageiro. Os acionistas estão preocupados. Fernando está praticamente organizando um motim. E sua mãe ligou 3 vezes esta semana. "Tá." Ricardo suspirou. "Tranquilize-os. Diga que estou perfeitamente bem, apenas reorientando algumas prioridades. E marque um jantar com minha mãe para amanhã." Quando Cristina saiu, Ricardo voltou ao livro, uma biografia de Ana Akhmatova, que comprara após o sarau de poesia. Nas últimas semanas, sua vida havia tomado um rumo inesperado. Cada encontro com Helena abria novos horizontes,
novas formas de ver o mundo. Visitaram museus, livrarias, assistiram a documentários sobre a Rússia soviética. Ele conheceu amigos dela do meio acadêmico, pessoas que o tratavam com cautela inicial, claramente preocupados com as intenções do capitalista na vida de sua amiga. Gradualmente, as barreiras foram caindo. Helena ainda trabalhava no Altitudes, mas agora reservava suas noites de folga para encontros com Ricardo. Mikhail Sokolov tornara-se uma espécie de mentor intelectual, recomendando leituras, desafiando conceitos estabelecidos, provocando discussões que frequentemente adentravam a madrugada. Para Helena, para Ricardo, era como descobrir um mundo paralelo que sempre existira, mas que nunca notara em sua obsessão por acumular poder e riqueza. O telefone interrompeu seus pensamentos. Era Fernando, o diretor financeiro. Precisamos conversar, Ricardo. Agora, o tom não admitia adiamento. Minutos depois, Fernando entrava em sua sala acompanhado por 2 outros diretores. Os 3 homens tinham expressões graves. O que aconteceu com você? Fernando foi direto ao ponto. Estamos prestes a fechar o maior acordo da história da empresa. E você parece estar em outro planeta. Ricardo indicou as cadeiras à frente de sua mesa. Sentem-se, por favor, e acalmem-se. O acordo com os chineses está seguro. Não é o que parece. Cancelou 2 reuniões preparatórias. Não revisou os contratos preliminares e ontem Liu Wei me ligou pessoalmente perguntando se você ainda estava interessado na parceria. Fernando, aos 52 anos, era um executivo da velha escola. Metódico, conservador e inflexivelmente dedicado aos números. Estou revendo algumas prioridades, Fernando. Isso não significa que esteja abandonando a empresa. Prioridades? O mais velho dos diretores, Carlos Drummond, interveio. Ouvimos rumores sobre uma mulher, uma garçonete, de todas as possibilidades. Havia desdém evidente em sua voz. Sua vida pessoal é problema seu, Ricardo. Mas quando começa a afetar a empresa, o que exatamente em minha vida pessoal os incomoda tanto? Ricardo mantinha o tom calmo, mas havia um fio de aço em sua voz. Que estou me relacionando com alguém fora do nosso círculo social? Ou que estou finalmente tendo uma vida além desta sala? Os 3 homens trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém está questionando seu direito a uma vida pessoal, disse. Fernando, moderando Schottl, mas você sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre colocou a empresa acima de tudo. E agora estou encontrando equilíbrio. Isso deveria ser celebrado, não questionado. Ricardo levantou-se, sinalizando que a reunião estava encerrada. O acordo com os chineses será concluído conforme planejado. Vocês têm minha palavra. Agora, se me dão licença, tenho um compromisso. Quando saíram, Ricardo sentia uma mistura de irritação e alívio. Parte dele queria mandar todos para o inferno. Era sua empresa, né, afinal? Mas sabia que a preocupação deles não era totalmente infundada. Estava mudando, e mudanças raramente eram bem recebidas no ambiente corporativo. Naquela noite, no apartamento do Sokolov, Ricardo comentou o episódio com Helena e Mikhail. Eles temem o que não compreendem, disse o velho professor com um sorriso irônico. Para homens como seus diretores, uma pessoa só pode ter um centro em sua vida. Se não é mais o trabalho, algo deve estar errado. Você acha que estou ferrado em reorientar minhas prioridades? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado na opinião do velho. Pelo contrário, acho que está finalmente encontrando equilíbrio. Mas mudanças assustam aqueles que se beneficiavam da ordem anterior. Mikhail fez uma pausa, lutando contra um tremor nas mãos. Quando jovem, dediquei-me tão completamente à academia
que quase perdi minha família. Foi preciso um susto de saúde para que eu percebesse que traduções perfeitas de Tolstói não mantêm ninguém aquecido nas noites frias. Helena, que preparava chá na pequena cozinha, juntou-se a eles. O problema é que pessoas como seus diretores não veem valor em nada que não possa ser convertido em dinheiro ou poder. Ela entregou uma xícara a Ricardo. Literatura, arte e filosofia para eles são apenas distrações para quem não tem ambição real. E para você? Perguntou Ricardo. São formas de entender o que realmente importa na vida. A simplicidade da resposta o tocou profundamente. O telefone de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de sua mãe confirmando o jantar do dia seguinte. Convidei minha mãe para jantar amanhã, comentou. Ela está curiosa para conhecer a mulher que está humanizando o filho dela. Helena ergueu as sobrancelhas. Conhecer sua mãe? Isso parece bastante sério, Sr. Mendes. Havia um tom de brincadeira em sua voz, mas também uma pergunta implícita. É sério para mim? Respondeu ele, segurando a mão dela. Mikhail pigarreou, teatralmente. Acho que preciso verificar se não deixei o fogo do fogão ligado na cozinha. Com surpreendente agilidade para alguém com sua condição, o velho professor levantou-se e saiu da sala, deixando-os a sós. Sua mãe é Cecília Mendes, certo? A advogada que ganhou aquele caso histórico contra a indústria farmacêutica? Helena parecia genuinamente impressionada. Sim, como soube disso? Estudei o caso na faculdade. Sua mãe é uma lenda nos círculos jurídicos, especialmente entre advogadas. Ela enfrentou um sistema inteiro e venceu. Havia admiração sincera em sua voz. Acho que ela vai gostar de você. O jantar com Cecília Mendes foi marcado para o restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo. Quando Ricardo mencionou o local, Helena franziu o senho. Precisa ser num lugar tão ostensivo? Minha mãe gosta de lá. E não se preocupe, ela não está planejando te intimidar com formalidades. Ela só quer conhecer você. Helena não parecia totalmente convencida, mas concordou. Na noite seguinte, Ricardo buscou-a no apartamento. Ela vestia um vestido simples, mas elegante, azul escuro, com um único colar de pérolas que, como explicou, pertencera à sua avó. Está linda, disse Ricardo sinceramente. Estou nervosa, admitiu ela. Nunca fui apresentada à mãe de um namorado antes. Era a primeira vez que um deles usava essa palavra. Namorado. Pairou no ar entre eles por um momento carregada de significado. Ricardo segurou sua mão. Também estou nervoso. Minha mãe pode ser intimidante. Mais intimidante que um executivo arrogante falando russo inapropriado, brincou Helena, quebrando a atenção. Ricardo riu. Touché. Cecília Mendes já os aguardava quando chegaram ao restaurante. Aos 65 anos, mantinha a postura impecável e o olhar penetrante que fizeram dela uma das advogadas mais temidas nos tribunais brasileiros. Vestia um conjunto cinza elegante com um único toque de cor, um lenço vermelho amarrado com precisão no pescoço. Levantou-se para recebê-los, estudando Helena com interesse não disfarçado. Finalmente conheço a mulher que conseguiu o que eu tentei por anos, fazer meu filho perceber que existe vida além dos relatórios financeiros. Seu tom era caloroso, contrariando a formalidade de sua aparência. É um prazer conhecê-la, doutora Mendes, respondeu Helena, estendendo a mão. Por favor, me chame de Cecília. E a honra é minha. Ricardo fala muito de você. Isso pareceu surpreender Helena, que lançou um olhar interrogativo a Ricardo. Só coisas boas espero. Melhores do que boas. Diria até que irritantemente positivas. Cecília sorriu indicando as cadeiras. Sentem-se, por favor.
Já pedi champanhe para celebrar este encontro histórico. O jantar transcorreu com surpreendente tranquilidade. Cecília, apesar de sua reputação formidável, mostrou-se calorosa e genuinamente interessada em Helena. Perguntou sobre sua formação acadêmica, sobre o trabalho de seu pai, sobre suas ambições interrompidas. Em determinado momento, para espanto de Ricardo, as duas engajaram-se em uma discussão acalorada sobre feminismo na literatura russa, citando autoras que ele jamais ouvira falar. Você tem razão sobre Tsvetaeva, concedeu Cecília, após um debate particularmente intenso. Ela foi escandalosamente subestimada em comparação a poetas masculinos de sua época. Voltando-se para o filho, acrescentou Ricardo: esta jovem tem mais conhecimento literário no dedo mindinho do que você acumulou em toda a sua vida escolar, apesar das fortunas que gastei em colégios particulares. Havia orgulho em sua voz, como se a erudição de Helena fosse um crédito pessoal. Quando o assunto inevitavelmente voltou-se para o trabalho de Helena como garçonete, Cecília demonstrou uma compreensão que surpreendeu ambos. Você sacrificou sua carreira para cuidar de seu pai. Isso demonstra caráter, não fraqueza. Ela tomou um gole de vinho antes de continuar. Eu mesma tive que fazer escolhas difíceis quando Ricardo era pequeno. Os tribunais não são gentis com mães que precisam adiar audiências porque o filho está com febre. A conversa fluiu naturalmente para temas diversos: política, arte, memórias familiares. Ricardo observava fascinado como sua mãe e Helena conectavam-se em um nível que ele não antecipara. Havia um respeito mútuo imediato, um reconhecimento de valores compartilhados que transcendiam diferenças de idade e circunstância. Quando o jantar terminou e Helena se retirou brevemente para o toalete, Cecília virou-se para o filho com um olhar sério. Ela é extraordinária, Ricardo. Não a desperdice. O que quer dizer? Quero dizer que ela não é um troféu ou uma fase rebelde em sua vida. Se não está preparado para algo real, afaste-se agora antes que haja danos irreparáveis. A franqueza de sua mãe não o surpreendeu. Ela sempre fora direta. É real para mim, mãe, mais real que qualquer coisa que já senti. Cecília estudou o filho por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então estou feliz por você. Mas lembre-se, relacionamentos como este exigem mais que sentimentos intensos. Exigem respeito pelo mundo do outro, mesmo quando não o compreendemos completamente. Quando deixaram o restaurante, Ricardo sentiu-se estranhamente leve. A aprovação de sua mãe, embora nunca admitisse que precisava dela, significava mais do que esperava. Sua mãe é incrível, comentou Helena enquanto caminhavam até o carro. Ela te adora. Ela raramente adora alguém de imediato. Você deve ter passado em algum teste secreto que eu desconheço. A noite estava perfeita, o ar fresco de junho envolvendo-os como uma promessa. Ricardo segurou a mão de Helena, sentindo uma conexão que ia além do físico, uma sintonia de almas que jamais experimentara antes. No dia seguinte, a realidade corporativa voltou a se impor. Uma matéria no jornal Valor Econômico mencionava os comportamentos erráticos de Ricardo Mendes e especulava sobre possíveis problemas na Mendes Incorporações. O texto citava fontes internas que expressavam preocupação com a recente mudança de atitude do CEO. Fernando apareceu em sua sala minutos após a publicação online do artigo. Não tive nada a ver com isto, afirmou, parecendo genuinamente perturbado. Nunca falaria com a imprensa sobre assuntos internos. Acredito em você, respondeu Ricardo, surpreendendo o diretor financeiro. Mas o estrago está feito.
As ações já caíram 3 pontos desde a publicação. O que faremos? Vou convocar uma coletiva de imprensa. É hora de esclarecer algumas coisas. A decisão pegou Fernando de surpresa. Ricardo Mendes era conhecido por sua aversão a exposições públicas desnecessárias. Tem certeza? Poderíamos apenas emitir uma nota? Não. Quero olhar nos olhos desses jornalistas e quero que todos os diretores e principais acionistas estejam presentes. Havia uma determinação em sua voz que Fernando não ouvia há semanas. A coletiva foi marcada para o dia seguinte, no auditório da sede da empresa. Repórteres de todos os principais veículos econômicos compareceram, ansiosos por detalhes sobre a suposta crise na Mendes Incorporações. Na primeira fila, para surpresa de muitos, estava Helena. Ricardo a convidara pessoalmente, explicando que precisava que ela testemunhasse aquele momento. Quando ele subiu ao palco, um silêncio expectante tomou conta do auditório. Ricardo Mendes, impecável em seu terno escuro, encarou a plateia com a confiança que o tornara lendário no mundo corporativo. Agradeço a presença de todos. Sei que há especulações sobre mudanças em minha rotina profissional e supostas crises na Mendes Incorporações. Gostaria de esclarecer alguns pontos. Ele fez uma pausa calculada. É verdade que tenho dedicado mais tempo a interesses pessoais nas últimas semanas. Também é verdade que cancelei algumas reuniões e delegado responsabilidades que antes concentrava. O que não é verdade é que isso represente qualquer crise ou problema para a nossa empresa. Ricardo percorreu o auditório com o olhar, detendo-se brevemente em Helena antes de continuar. Nos últimos 15 anos, dediquei cada hora de minha vida a esta empresa. Sacrifiquei relacionamentos, lazer, saúde, tudo em nome do crescimento corporativo. E sim, tivemos resultados extraordinários. Murmúrios de concordância percorreram o auditório. Mas recentemente percebi que sucesso profissional sem equilíbrio pessoal é uma vitória vazia. Estou reorientando minhas prioridades, não abandonando minhas responsabilidades, mas encontrando um balanço mais saudável. Alguns jornalistas tomavam notas freneticamente, outros olhavam com ceticismo. Para aqueles preocupados com números, nosso último trimestre foi o mais lucrativo. Da história da empresa, o acordo com investidores chineses está assegurado, com assinatura prevista para a próxima semana. E estamos finalizando a maior aquisição já realizada por uma incorporadora brasileira. Ricardo sorriu levemente. Estou aprendendo que é possível ser um líder eficaz sem ser um workaholic obcecado, que posso apreciar literatura russa e ainda entender planilhas financeiras, que posso amar alguém e ainda tomar decisões empresariais sólidas. A menção a amar alguém causou um burburinho instantâneo. Jornalistas olhavam ao redor, tentando identificar quem seria o objeto daquela declaração pública. Os olhos de Ricardo encontraram os de Helena novamente, e por um momento, todos os outros desapareceram. A coletiva continuou com perguntas técnicas sobre negócios que Ricardo respondeu com a competência de sempre. Mas algo havia mudado fundamentalmente, não apenas na percepção pública, mas na própria essência de quem ele era. Quando o evento terminou, Ricardo ignorou os repórteres que ainda tentavam abordá-lo e caminhou diretamente até Helena. Diante de dezenas de câmeras e centenas de olhares curiosos, segurou suas mãos. "Você transformou minha vida", disse. Simplesmente. E então, sem se importar com quem assistia, beijou-a. O beijo não era apenas uma demonstração pública de afeto. Era uma declaração, um compromisso, uma promessa. Era Ricardo Mendes finalmente escolhendo o que realmente importava em sua vida. As manchetes dos dias seguintes
foram impiedosas. O império de Ricardo Mendes tem um novo centro de gravidade. De CEO a romântico incorrigível. A garçonete que conquistou o coração do bilionário. A imprensa sensacionalista transformou o relacionamento deles em uma versão moderna de Cinderela, repleta de clichês e suposições. Alguns jornais chegaram a publicar fotos antigas de Helena em seus tempos de universidade, especulando sobre seu plano para seduzir um dos homens mais ricos do país. As reações na Mendes Incorporações foram mistas. A maioria dos funcionários achava a história romântica. Alguns executivos senhores viam com desconfiança. Os acionistas preocupavam-se apenas com os números, que continuavam excelentes. Fernando, surpreendentemente, tornara-se um aliado. Nunca o vi tão equilibrado, comentou durante uma reunião de diretoria. Menos obsessivo, mais eficiente. E se esse é o efeito da senhorita Sokolov, então ela merece um lugar no conselho. Para Helena, no entanto, a exposição repentina era um pesadelo. Repórteres apareciam no Altitudes todas as noites tentando entrevistá-la. Fotógrafos a seguiam na rua. Blogs de fofoca inventavam histórias sobre seu passado. Seu espaço seguro, construído com tanto cuidado, havia sido invadido sem permissão. Isso vai passar. Tentou tranquilizá-la Ricardo enquanto ela fechava. Bruscamente, uma revista com seu rosto na capa. É apenas o ciclo de notícias. Logo encontrarão outro assunto. Para você é fácil dizer, respondeu Helena, a voz trêmula de raiva contida. Você cresceu sob os holofotes, aprendeu a navegar nesse mundo. Eu escolhi uma vida discreta por um motivo. Estavam no apartamento dela, um dos poucos lugares onde ainda podiam ter alguma privacidade, embora um fotógrafo persistente tivesse conseguido registrar Ricardo entrando no prédio na noite anterior. Sinto muito. Não imaginei que a reação seria tão intensa. Ricardo sentou-se ao lado dela no pequeno sofá. Talvez devêssemos sair da cidade por um tempo. Tem uma casa em Paraty isolada, sem vizinhos. Poderíamos levar seu pai, contratar enfermeiros. E depois, voltamos e tudo magicamente se resolve? Havia uma fragilidade na voz de Helena que Ricardo raramente ouvia. Não posso simplesmente abandonar minha vida, Ricardo. Tenho responsabilidades, trabalho, meu pai. Micail, que lia silenciosamente em seu quarto, apareceu na sala apoiado em sua bengala. Estou ouvindo vocês discutirem por minha causa há 10 minutos, disse com seu habitual tom irônico. Sugiro que parem de decidir o que é melhor para mim sem consultar o principal interessado. Helena imediatamente levantou-se para ajudá-lo a sentar-se. Pai, não é isso. Só estamos preocupados com toda essa exposição. Filha, vivi sob o regime soviético. Acredite, alguns paparazzi não me assustam. Ele virou-se para Ricardo. Mas você subestimou o impacto que sua vida pública teria sobre Helena. Ela valoriza sua privacidade mais do que qualquer coisa. Ricardo assentiu, reconhecendo o erro. O que sugerem que façamos? Micail refletiu por um momento. Helena precisa retomar o controle de sua narrativa. Se continuar escondida, os especuladores vencerão. O que quer dizer, pai? Que talvez seja a hora de você terminar aquele livro sobre literatura russa no Brasil, mostrar ao mundo quem Helena Sokolov realmente é, além dos estereótipos de garçonete que conquistou o bilionário. A sugestão pegou ambos de surpresa. Helena havia mencionado o projeto de livro diversas vezes, mas sempre como um sonho distante, algo que faria um dia quando as circunstâncias permitissem. Não tenho tempo nem condições emocionais para escrever um livro agora, protestou ela. E mesmo que tivesse nenhuma editora... Eu conheço várias editoras, interrompeu Ricardo.
Carlos, meu amigo que admirava o trabalho de seu pai, dirige uma das maiores do país. Helena olhou para ele com ceticismo. E isso não seria mais um exemplo de você usando seu poder e influência para resolver minha vida? Ricardo suspirou. Esse era um ponto sensível entre eles desde o início. Seu impulso de solucionar problemas com dinheiro e conexões e a resistência dela a qualquer coisa que parecesse caridade ou privilégio não merecido. Posso apresentá-los, sugeriu cuidadosamente. O que acontece depois depende exclusivamente do seu talento e da qualidade do seu trabalho. Mikhail observava a interação com interesse. Helena, orgulho é um luxo que nem sempre podemos nos dar. Ricardo tem recursos que podem abrir portas, sim, mas o que você faz depois de entrar depende apenas de você. Ele fez uma pausa, lutando contra um tremor nas mãos. Além disso, essa exposição pública já aconteceu. A questão agora é: você deixará que outros definam quem você é ou tomará as rédeas da situação? As palavras do velho professor atingiram Helena profundamente. Desde pequena, ele a ensinara sobre a importância de ter voz própria, de não permitir que circunstâncias externas determinassem sua identidade. Após um longo silêncio, ela sentiu lentamente. Vou pensar nisso, mas precisaríamos de um plano mais concreto. Os dias seguintes foram de intensas discussões e planejamento. Ricardo apresentou Helena a Carlos, o editor, que ficou genuinamente impressionado com sua proposta para um livro que analisaria a influência da literatura russa na formação intelectual brasileira, com foco especial no trabalho de tradutores como seu pai. Isso é material para um estudo sério, não apenas um livro de interesse geral, comentou Carlos após uma longa conversa. Poderíamos planejar uma edição acadêmica e outra para o público mais amplo. Helena, inicialmente relutante, surpreendeu-se com o entusiasmo sincero do editor. Não era apenas um favor a Ricardo, havia interesse real em seu trabalho. Para afastar-se temporariamente da atenção da mídia enquanto trabalhava no livro, Helena finalmente aceitou a sugestão de Ricardo. De irem para Paraty. Mikhail, após consulta com seus médicos, foi autorizado a viajar desde que mantivesse seu tratamento regular. Ricardo contratou uma equipe de saúde discreta para acompanhá-los. A casa em Paraty era muito diferente do que Helena imaginara. Em vez da mansão ostensiva que esperava, encontrou uma construção colonial cuidadosamente restaurada, cercada por vegetação nativa e com vista para o mar. Móveis simples, paredes repletas de livros e uma ausência notável de tecnologia ostensiva. Pertencia a meu avô materno, explicou Ricardo enquanto a guiava pelos cômodos. Ele era professor de história. Vinha aqui para escapar da cidade e escrever. Minha mãe manteve tudo praticamente como ele deixou. Helena percorreu as estantes com admiração. Havia obras raras de historiadores brasileiros, alguns volumes em espanhol e português antigo e uma coleção surpreendente de literatura latino-americana. Seu avô tinha bom gosto literário. Ele teria adorado conversar com você. Era um homem que valorizava conhecimento acima de status ou dinheiro. Minha mãe herdou isso dele. Ricardo fez uma pausa, olhando pela janela para o mar tranquilo. Talvez eu tenha herdado mais dele do que percebia. Nas semanas seguintes, uma rotina tranquila estabeleceu-se. Helena trabalhava em seu livro durante as manhãs, usando o antigo escritório do avô de Ricardo. Mikhail, cuja saúde parecia melhorar com o ar marítimo, passava horas na varanda, revisando o trabalho da filha e ocasionalmente orientando-a com referências ou sugestões estilísticas. Ricardo dividia seu tempo entre videoconferências com a empresa e longas caminhadas pela praia.
À noite, os três jantavam juntos, conversando sobre literatura, filosofia, história, como uma família que sempre se conhecera. Para surpresa de Helena, Ricardo revelou-se um cozinheiro competente. Aprendi quando estudava na Europa, explicou enquanto preparava um risoto. Era isso ou comer fast food todos os dias? Mais uma habilidade escondida do poderoso empresário, brincou ela, observando-o com carinho. Fico imaginando quantas outras facetas suas ainda não conheço. Espero que tenhamos uma vida inteira para você descobrir. As palavras saíram, naturalmente, mas carregavam um peso significativo. Uma vida inteira. O conceito pairou entre eles, simultaneamente assustador e tentador. Longe do caos da cidade e da atenção da mídia, o relacionamento deles aprofundava-se. Conversas que antes eram interrompidas por compromissos ou telefonemas, agora podiam estender-se por horas. Segredos, medos, sonhos há muito guardados. Tudo emergia naquele espaço seguro que haviam criado juntos. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia sob um céu estrelado impressionante, Ricardo segurou a mão de Helena e parou. Estou apaixonado por você, disse simplesmente. Acho que já estava desde o momento em que você me respondeu em russo naquela primeira noite. Helena sorriu, apertando sua mão. Eu estava tão irritada com você naquela noite. Com razão. Eu era arrogante, presunçoso. Era? Tempo passado? Provocou ela com um sorriso que suavizava as palavras. Ricardo riu. Estou tentando, às vezes ainda escorrego. É parte do seu charme. O poderoso Ricardo Mendes tentando não dar ordens a todo mundo ao seu redor. Ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo as ondas quebrando suavemente na areia. Também estou apaixonada por você, disse Helena finalmente, e isso me assusta mais do que gostaria de admitir. Por quê? Porque nunca planejei me apaixonar por alguém como você. Nossos mundos são tão diferentes, Ricardo. E tenho medo que, eventualmente, você se canse deste experimento. A vulnerabilidade em sua voz tocou Ricardo profundamente. Isso não é um experimento para mim, Helena. É a coisa mais real que já vivi. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Sei que nossas vidas são diferentes. Sei que tenho muito a aprender e desaprender. Mas quero fazer essa jornada com você, se me permitir. O beijo que compartilharam sob as estrelas selou uma promessa silenciosa, de paciência, de compreensão, de um compromisso que, além de palavras, a bolha de felicidade durou exatamente 4 semanas. Então, a realidade externa invadiu seu refúgio. Fernando ligou numa manhã chuvosa com notícias preocupantes. Estamos com problemas, Ricardo, sérios. Sua voz trazia uma urgência incomum. O que aconteceu? Alguém está comprando ações da empresa no mercado aberto discretamente através de diferentes corretoras, mas é um movimento coordenado. Ricardo franziu o senho. Quem? Ainda não sabemos com certeza, mas há rumores de que é o Grupo Almeida. O nome fez Ricardo endireitar-se na cadeira. Eduardo Almeida era um antigo rival conhecido por táticas agressivas e pouca ética nos negócios. 5 anos antes, Ricardo impedira uma tentativa de Almeida de monopolizar contratos governamentais através de práticas questionáveis. O homem jurara vingança. Quanto ele já adquiriu? Aproximadamente 15%. Não é suficiente para um controle significativo, mas é preocupante, especialmente considerando que alguns acionistas menores estão inquietos com sua ausência prolongada. Fernando hesitou antes de continuar. Ricardo, preciso ser franco. Sua história com a senhorita Sokolov é romântica e tudo mais, mas há pessoas interpretando isso como falta de comprometimento com a empresa. Almeida está explorando essa narrativa.
A notícia atingiu Ricardo como um soco. Havia ingenuamente acreditado que poderia conciliar sua nova vida pessoal com as responsabilidades empresariais sem maiores consequências. Estou voltando para São Paulo amanhã, decidiu após um momento de reflexão. Marque uma reunião de emergência com o conselho. Quando desligou, encontrou Helena na porta do escritório, seu rosto refletindo preocupação. Problemas? Nada que não possa ser resolvido. Ele tentou sorrir, mas ela o conhecia bem demais agora. Ricardo, não faça isso. Não me proteja como se eu fosse frágil demais para lidar com a verdade. Ele suspirou, reconhecendo a justiça em suas palavras. Alguém está tentando assumir minha empresa. Preciso voltar a São Paulo e lidar com isso. Nós voltaremos, corrigiu ela. Meu pai e eu também. Já ficamos tempos suficientes escondidos. A determinação em sua voz não admitia argumentos. Na manhã seguinte, estavam de volta à agitação da capital paulista. A casa que havia sido seu refúgio durante um mês parecia agora um sonho distante. A realidade os aguardava, com todas as suas complicações. Enquanto Ricardo mergulhava em longas reuniões com advogados e executivos, Helena retomou seu trabalho no livro, agora com um contrato oficial da editora de Carlos. Paralelamente, começou a considerar propostas acadêmicas que surgiram após a exposição de sua história. Convites para palestras, possibilidades de retorno à universidade para concluir o doutorado. Ironicamente, a fama indesejada abrirá portas que antes estavam fechadas. Micael, observando as mudanças na filha, comentou uma noite. Veja como a vida é curiosa. Você temia que o relacionamento com Ricardo ofuscasse sua identidade, mas acabou ajudando a recuperá-la. Helena refletiu sobre as palavras do pai. Era verdade. Antes de Ricardo, ela havia desistido de muitos sonhos, conformando-se com uma vida diminuída pelas circunstâncias. Agora, paradoxalmente, encontrava-se revitalizada, reconectada com suas ambições intelectuais, mais segura de seu valor próprio. Para Ricardo, no entanto, a situação empresarial deteriorava-se rapidamente. Eduardo Almeida havia adquirido quase 20% das ações e iniciara uma campanha agressiva junto aos demais acionistas, questionando a liderança de Ricardo e prometendo devolver a empresa ao seu foco original. Ele está explorando sua imagem pública recente, explicou Fernando durante uma reunião tensa, pintando-o como alguém que perdeu o comprometimento com os negócios, distraído por um romance. A última palavra saiu carregada de desconforto. Precisamos de uma estratégia imediata, insistiu um dos advogados. Talvez fosse prudente adotar um perfil mais discreto por enquanto, menos aparições públicas com a senhorita. Sokolov, um retorno visível à rotina anterior. Ricardo balançou a cabeça irritado. Não vou fingir ser alguém que não sou mais para aplacar acionistas nervosos ou derrotar Almeida. Deve haver outra maneira. A tensão crescente na empresa começou a transbordar para seu relacionamento. Ricardo chegava em casa exausto, preocupado, muitas vezes incapaz de separar os problemas profissionais da vida pessoal. Helena, por sua vez, lutava para equilibrar seu próprio renascimento intelectual com o apoio que sentia que devia oferecer. Talvez eu devesse me afastar por um tempo, sugeriu ela uma noite, após uma discussão particularmente difícil. Dar a você espaço para resolver essa situação, sem a complicação adicional da minha presença. Ricardo olhou para ela com incredulidade. Você não é uma complicação, Helena. É a única coisa que me mantém são no meio desse caos. Mas é por minha causa que esse caos começou. Se não tivéssemos... Não faça isso. Ele segurou suas mãos com força.
Não permita que Almeida ou qualquer outra pessoa nos transforme em vilões da nossa própria história. O que temos é real, é valioso e vale a luta. As palavras eram sinceras, mas ambos sentiam o peso das circunstâncias. A pressão externa ameaçava corroer a conexão preciosa que haviam construído. Foi Mikhail quem mais uma vez ofereceu a perspectiva que precisavam. Em toda a grande literatura russa, disse ele durante um jantar silencioso, os personagens enfrentam escolhas impossíveis, mas o que os torna verdadeiramente heróicos não é escolher corretamente. É escolher autenticamente, de acordo com quem realmente são. Ele olhou de Ricardo para Helena. Vocês estão enfrentando uma escolha agora, não entre amor e trabalho, ou entre segurança e risco, mas entre serem fiéis a si mesmos ou cederem às expectativas externas. As palavras do velho professor pairaram sobre eles carregadas de verdade. Naquela noite, enquanto observava Helena dormir, Ricardo tomou uma decisão. Não seria fácil, nem garantiria sucesso, mas seria autêntica, fiel ao homem que estava se tornando, não ao que o mundo esperava que fosse. Na manhã seguinte, antes de sair para o escritório, beijou Helena com uma intensidade que a surpreendeu. Confie em mim, sussurrou. Seja o que for que aconteça hoje, lembre-se de que escolhi isto, escolhi nós, com plena consciência. Helena sentiu um arrepio de apreensão. O que você vai fazer? O que deveria ter feito desde o início? Ser completamente honesto comigo mesmo e com todos ao meu redor. O enigma, em suas palavras, a deixou inquieta durante todo o dia. Mais tarde descobriria o que Ricardo realmente planejara e como aquela decisão mudaria tudo para sempre. Sede da Mendes Incorporações fervilhava com rumores naquela manhã. Ricardo havia convocado uma reunião extraordinária do conselho, exigindo a presença de todos os diretores e principais acionistas, incluindo Eduardo Almeida, que agora detinha quase 1/4 das ações da empresa. Quando Ricardo entrou na sala de reuniões, todos silenciaram. Ele vestia um terno impecável, mas sua expressão tinha algo diferente, uma serenidade que contrastava com a atmosfera tensa ao seu redor. Bom dia a todos. Agradeço a presença em um aviso tão curto. Como sabem, enfrentamos uma situação incomum. O Sr. Almeida tem adquirido sistematicamente ações da nossa empresa numa clara tentativa de assumir o controle. Almeida inclinou-se ligeiramente, sem perder o sorriso cínico. Apenas exercendo meus direitos como investidor? Ricardo, nada pessoal, apenas negócios. Discordo, é inteiramente pessoal. Ricardo mantinha a calma, mas havia aço em sua voz. Sua estratégia é clara: explorar o que você percebe como minha vulnerabilidade atual, questionar minha liderança baseado em minha vida pessoal, não em resultados financeiros. Ricardo, então, apresentou os números impressionantes do último trimestre, o acordo fechado com os chineses e a próxima aquisição da construtora Atlântica. Por qualquer métrica objetiva, minha liderança continua eficaz. O que mudou foi apenas minha vida pessoal e a percepção que alguns têm sobre ela. Almeida provocou uma mudança bastante significativa, não acha? O infalível Ricardo Mendes, apaixonado por uma garçonete com ambições literárias, uma história encantadora para novelas, mas preocupante para investidores sérios. Para surpresa de todos, Ricardo sorriu. Durante 15 anos dirigi esta empresa como uma extensão de mim mesmo. Trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana. Sacrifiquei relacionamentos, saúde, momentos que nunca voltarão. E por quê? Ele fez uma pausa. Conhecer Helena Sokolov me fez questionar verdades que eu considerava absolutas. Me fez perceber que havia construído uma vida desequilibrada, baseada em valores incompletos.
Ricardo então anunciou uma reestruturação profunda, políticas concretas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal para todos os funcionários, a criação da Fundação Mikhail Sokolov para a democratização da literatura e um programa de participação acionária para funcionários de todos os níveis. Estas não são medidas de alguém que perdeu o foco nos negócios, são decisões estratégicas de alguém que expandiu sua visão do que uma empresa pode e deve ser no século XXI. Cecília Mendes, que observava discretamente do fundo da sala, declarou, como acionista significativa e membro do Conselho, apoio integralmente estas propostas e sugiro votação imediata. A votação foi tensa, mas as propostas foram aprovadas por margem estreita. Almeida levantou-se, seu sorriso agora forçado. Impressionante manobra, Ricardo. Transformar uma crise pessoal em uma revolução corporativa. Mas não pense que acabou. Ricardo estendeu a mão num gesto conciliatório. Suas ações são bem-vindas, Eduardo, e sua vigilância também. Acredito genuinamente que estas mudanças beneficiarão todos os acionistas a longo prazo, inclusive você. Ao chegar ao apartamento do Sokolov naquela noite, Ricardo encontrou Helena e Mikhail assistindo ao noticiário econômico que já repercutia a reunião daquela manhã. Você poderia ter me avisado, disse Helena desligando a televisão. Não. Tinha certeza se conseguiria até o último momento, explicou Ricardo. A fundação com meu nome foi uma surpresa e tanto, comentou Mikhail. Os jornalistas já me ligaram 3 vezes hoje. Seu trabalho como tradutor e professor merece ser honrado e continuado, respondeu Ricardo, e gostaria que ambos participassem ativamente. Na verdade, ele olhou para Helena. Esperava que você considerasse dirigir a fundação, Helena. Ninguém entende melhor a missão de democratizar a literatura. A proposta a pegou desprevenida. Mas não tenho experiência administrativa e ainda estou trabalhando no meu livro. Seria no seu tempo, do seu jeito. Precisamos de alguém com visão, conhecimento e paixão genuína pelo tema. Helena olhou para o pai que assentiu. Considere, filha, seria uma oportunidade de materializar muitas das ideias que discutimos ao longo dos anos. Após um momento de reflexão, Helena respondeu: vou pensar a respeito. Nas semanas seguintes, a vida assumiu um ritmo diferente. Helena finalmente aceitou dirigir a fundação, mas com condições claras, autonomia total nas decisões editoriais e culturais e um conselho diversificado. Seu livro sobre literatura russa no Brasil estava quase concluído. Ricardo implementava gradualmente as mudanças prometidas na empresa, delegando mais responsabilidades e estabelecendo limites claros entre trabalho e vida pessoal. A saúde de Mikhail estabilizara-se e ele passava longas horas aconselhando Helena sobre a fundação e discutindo literatura com Ricardo. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Ricardo e Helena discutiam os planos para o lançamento oficial da fundação. Subitamente, Ricardo parou. Helena, há algo que venho considerando há semanas. Do bolso do casaco, retirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. Não é um anel ostensivo, prometo. Sei que você detestaria isso. Quando abriu a caixa, revelou um anel simples de ouro branco com uma safira azul profunda. Era da minha avó materna. Minha mãe o guardou para a pessoa certa. Helena olhava para o anel com expressão indescritível. Você está me pedindo em casamento? Estou pedindo para construirmos uma vida juntos, do jeito que fizer sentido para nós, não seguindo expectativas externas. Sim, respondeu Helena, sem hesitação. Sim, quero construir uma vida com você. Sim, quero enfrentar o que vier ao seu lado. Na noite do lançamento do livro,
e da inauguração oficial da Fundação Mikhail Sokolov, o salão nobre da Biblioteca Mário de Andrade estava repleto. Mikhail, em uma cadeira de rodas mais elegantemente vestido, recebia homenagens de tradutores e acadêmicos. Cecília Mendes conversava animadamente com professores universitários sobre possíveis parcerias. Quando Helena subiu ao palco para apresentar a fundação, o silêncio foi imediato. A literatura não é um luxo reservado a poucos privilegiados. É um direito humano fundamental, o direito de acessar histórias que nos ajudam a compreender o mundo e nosso lugar nele. Sua voz firme ecoava pelo salão. A Fundação Mikhail Sokolov nasce com uma missão clara: democratizar o acesso à literatura em todas as suas formas. Quando ela terminou seu discurso, convidou Ricardo ao palco. Muitos de vocês conhecem minha história com Helena através dos jornais. A maioria dessas versões é simplista: o rico empresário e a garçonete intelectual. Uma história de amor improvável, quase cinematográfica. Ele fez uma pausa olhando para Helena. A verdade é muito mais profunda. Helena não me salvou da minha vida vazia de sentido. Ela me desafiou a questionar minhas próprias escolhas, meus valores, minhas prioridades. Ricardo dirigiu-se ao público. O que celebramos hoje é a possibilidade de transformação individual e coletiva. A possibilidade de que mundos aparentemente separados possam encontrar pontos de conexão significativos. Quando o evento terminou, Ricardo, Helena e Mikhail observavam o salão quase vazio. "E agora?", perguntou Helena, apoiando a cabeça no ombro de Ricardo. "Agora continuamos, um dia de cada vez construindo algo significativo juntos." "Gosto dessa ideia", murmurou ela. "Construir algo significativo." Mikhail pigarreou teatralmente. "Se vocês dois vão continuar com esse romantismo açucarado, vou precisar de mais vodka." Enquanto deixavam a biblioteca, Ricardo sentiu uma paz que raramente experimentara antes. A tranquilidade de uma vida alinhada com valores autênticos. O futuro traria desafios. A disputa pelo controle da empresa continuaria. Haveria resistências às mudanças que propunham, mas juntos, o empresário que aprendera o valor da cultura e a intelectual que descobrira o poder da ação concreta, enfrentariam o que viesse. Um dia de cada vez, construindo pontes entre mundos, redefinindo o que significava viver uma vida bem-sucedida. Uma vida onde sucesso não se media apenas por conquistas externas, mas pela coragem de ser autenticamente quem se é, mesmo quando isso significa transformar-se completamente. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Ricardo e Helena tenha tocado seus corações. Uma história que nos lembra que as verdadeiras transformações começam quando questionamos nossas prioridades e abrimos espaço para conexões genuínas. Para continuar essa viagem de narrativas emocionantes que exploram a profundidade das relações humanas, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário contando qual momento mais o emocionou e compartilhe com amigos que apreciam histórias sobre amor e transformação pessoal. A cada semana trazemos novas narrativas que, como esta, nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Até nosso próximo encontro.